Revolução Industrial teve início em 1750, com o surgimento das máquinas a vapor na Inglaterra, mais uma etapa da revolução tecnológica na humanidade. A primeira revolução industrial foi dividida em 3 fases. A primeira fase é o artesanato, onde o artesão é o dono das ferramentas, controla o ritmo da produção e determina o valor do produto. A segunda etapa começa no final da Idade Média, quando surgiram as primeiras manufaturas. E com isso, os capitalistas controlavam o processo produtivo. Os donos das fábricas determinavam o ritmo da produção e o valor final das mercadorias dos trabalhadores. Cabia apenas a eles o recebimento do valor mensal. A partir do século XVIII, a história da humanidade entra na terceira fase, a Era Industrial. A partir de 1750, a Inglaterra cria a máquina a vapor e dá um grande salto no desenvolvimento tecnológico. 4 fatores determinam o pioneirismo inglês. Seus subsolos obtinham grandes reservas de carvão mineral. O carvão era a maior fonte de energia das fábricas e tinha também grandes reservas de minério de ferro utilizado na construção das máquinas. Uma grande quantidade de desempregados viviam nas sociedades inglesas. Esses desempregados poderiam ser usados como mão de obra barata. Por fim, a burguesia acumulou muito lucro, que poderia ser usado na construção de novas fábricas. A Revolução Industrial tornou a Inglaterra a maior potência econômica do século XVIII. E essa riqueza ficou concentrada nas mãos de uma pequena minoria, a burguesia, que vivia no luxo e na mordomia. Mas a maioria do povo inglês era miserável e recebiam salários muito baixos. Crianças de todas as idades eram empregadas e obrigadas a cumprir uma jornada de trabalho de no mínimo 15 horas por dia. Os capitalistas preferiam contratar crianças e mulheres, que recebiam salários mais baixos que os homens adultos. Mas apesar de toda a injustiça social cometida nessa fase, a primeira fase da Revolução Industrial ficou marcada por descobertas e invenções extraordinárias, como o trem e o navio a vapor. E assim foi a primeira Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi a mais radical transformação já registrada na vida humana. Agora vamos apresentar uma série de reportagens feitas com especialistas que vão esclarecer o assunto de forma dinâmica e profissional. Bom dia, eu estou aqui em frente ao Museu de Histórias em Washington, com a professora formada em História, Guilhermina. Guilhermina, poderia nos contar um pouco sobre a Revolução Industrial? Bom dia. A primeira Revolução Industrial, datada no final do século XVIII, foi marcada por uma grande transformação na produção artesanal e manufatureira para a produção fabril. Ela também é conhecida como a Revolução Industrial Inglesa e as mudanças nas atividades comerciais para o capital industrial. Nesse período, só ocorreu em grande escala na Inglaterra e no sul da Escócia, tornando essa região uma maior potência mundial. O crescimento da produtividade e das novas técnicas fabril, aliadas às grandes inovações tecnológicas, foram atores sem precedentes na história econômica. Muito obrigado, professora Guilhermina. Estamos aqui hoje no Laboratório Nacional de Lozelano com a professora doutorada em Física, Deolinda Martins. Tudo bem, Deolinda? Tudo bem. Em 1788, houve uma grande descoberta no meio da tecnologia. Que invenção foi essa, Deolinda? Bom, foi a invenção da máquina a vapor, que foi descoberta por James Watt em 1782 e foi sendo desenvolvida no decorrer do século. Entre a física e a máquina a vapor. Bom, a máquina a vapor está muito envolvida no ramo da física, porque tem a ver com as leis da termodinâmica. Então, a máquina a vapor funciona a partir das leis da termodinâmica. E James Watt ele se aprofundou mais no estudo do calor latente. Para que a máquina a vapor era usada naquela época? Bom, a máquina a vapor era usada principalmente para levar carvão para as primeiras indústrias. Teve mais algum evento importante que revolucionou aquela época? Teve o teatro mecanizado, que ele foi patenteado em 1785, ele aumentou a produção e a indústria de tecido. Muito obrigada pelo conhecimento e pela explicação, Deolinda. Eu que agradeço pela oportunidade. Agora fiquem aí comigo ao vivo que eu vou fazer um experimento. Bom dia! Estamos aqui numa área preservada com a presidente do IBAMA e professora em Geografia, Guadalupe. Tudo bem, Guadalupe? Tudo bem, Vanessa. Bom, qual foi o marco principal da primeira Revolução Industrial?
O marco principal da primeira Revolução Industrial foi o fim do capitalismo mercantilista e o surgimento das indústrias. Que consequências a Revolução trouxe para o meio ambiente? A consequência foi que, com a vinda das indústrias, teve a destruição da floresta e a alta emissão de gás carbônico. O que aconteceu com a população em geral quanto à Revolução Industrial? E podemos relacionar o êxodo rural com a industrialização? Sim, pois por causa da industrialização houve o surgimento de várias vagas de emprego e à procura de um emprego e uma vida melhor, a população veio para a cidade trabalhar. O que você pode nos falar sobre o Sistema Fabril? O Sistema Fabril foi a divisão de tarefas para agilizar o processo de produção. E com isso trouxe o livre comércio e o surgimento das ferroviárias. Depois da Revolução Industrial, o nosso meio ambiente nunca mais foi o mesmo, devido à emissão de gases, o desmatamento e à modificação do espaço. O que a sociedade deve fazer em relação a esse problema? A sociedade deve se conscientizar um pouco mais sobre isso, porque quando você está prejudicando o meio ambiente, você prejudica a si mesmo, você prejudica a sua qualidade de vida. Também podemos ver, o IBAMA é um exemplo disso. O IBAMA visa em projetos que age sobre a preservação do meio ambiente. Em relação à indústria e o meio ambiente, existe o selo verde. O selo verde é um selo que nos ajuda a avisar a degradação do meio ambiente em relação às indústrias de hoje em dia. Veremos agora um pouco mais sobre esses selos. O selo verde é um elo entre fabricante e consumidor. Ele serve como identificação para produtos que são ecologicamente corretos. O selo verde surgiu através de ONGs, principalmente as ONGs da Europa. A partir da criação do selo verde, vieram vários projetos para proteger as matas. Um dos selos mais conhecidos no mundo é o FSC. Ele protege a madeira e seus derivados. As empresas que usam esse selo precisam estar dentro de um projeto sustentável. No Brasil, existem aproximadamente 600 selos de sustentabilidade. A maioria deles é criada e implantada pelas próprias empresas. Esses selos verdes, que são criados pelas próprias empresas, deixam uma certa dúvida no ar se eles praticam mesmo a sustentabilidade. Com a conscientização da população em relação ao selo verde, a preservação do meio ambiente, a sociedade começa a cobrar mais do Estado para que criem ONGs, selos verdes para a preservação do meio ambiente. Agora voltamos com a Modesta. Obrigado pela atenção. Muito obrigada pela entrevista e pela atenção, Guadalupe. Eu que agradeço. Revolução Industrial não foi uma guerra entre empregados e patrões, simplesmente um conjunto de mudanças tecnológicas de grande impacto no processo produtivo. Merece um destaque como causas gerais da Revolução Industrial do século XVIII, a chamada Revolução Comercial e acumulação primitiva de capital. Damos o nome de Revolução Comercial ao processo que se iniciou com as grandes navegações do século XV, indo até o início da industrialização no século XVIII. Nesse período, a Europa se constituiu no continente mais rico do planeta. Isso foi possível graças a vários acontecimentos, como a descoberta pelos portugueses de um novo caminho para os ricos entrepostos de comércio localizados nas Índias e o contato com novos continentes como a América. Isso possibilitou aos europeus se apossarem de produtos tropicais, metais preciosos, escravos que eram comercializados com altas taxas de lucratividade. Formou-se, então, um grande mercado mundial, espalhado por todo o planeta, que surgiu para concentrar riquezas nos países europeus, processo que tem o nome de acumulação primitiva de capital, que proporcionou recursos para o surgimento da Revolução Industrial. Outro aspecto importante para que se entenda a Revolução Industrial é o triunfo da ideia iluminista, escopledismo. O século XVIII é considerado o século das luzes. Nesse período, as ideias políticas, econômicas e sociais da chamada Idade Moderna, no século XVI ao século XVIII, passaram a ser questionadas, possibilitando uma verdadeira revolução intelectual, que se espalhou pelo mundo, repercutindo até os dias atuais. A base dessa nova maneira de encarregar o mundo, segundo os próprios iluministas, está na razão. Abandonava-se, dessa maneira, qualquer possibilidade de Deus interferir nos destinos humanos. Na política, os iluministas fizeram a crítica ao absolutismo.
propunham um modelo de sociedade em que o Estado respeitasse os interesses dos cidadãos. Na economia, o inglês Adam Smith propõe o liberalismo, fórmula segundo a qual o Estado não deve intervir na economia. Ele diz que a economia funciona por si mesma, segundo a lei da oferta e da procura. Criticava o monopólio comercial e o sistema colonial, característicos do mercantilismo. Segundo eles, todos os homens nascem iguais e livres. Estes homens podem, através de seu trabalho, prosperar economicamente. Section 5, give her the limit. Foi a nossa videoaula sobre a Revolução Industrial. Fiquem agora com a exposição do museu.